Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: o problema de não saber ler é que a gente precisa acreditar em tudo aquilo que disserem pra gente. Vamos passear um pouco sobre o mundo da leitura? Salve, salve! Tudo bom? Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos. Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes. Hoje eu vou falar sobre leitura e eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto leitor, certo? Bom, eu não tive uma infância com livros, não tive uma infância com histórias, com contos, nada disso. Infelizmente, os meus pais não leram para mim, os meus primos não leram para mim, os meus tios não leram para mim, e eu cresci uma criança sem histórias lidas em livros para contar. A minha história enquanto leitor começou no ano de 1999, quando eu tinha 15 anos. Eu passei a minha vida inteira, estudantil, foi em escola pública. Eu nunca estudei em escola particular, nem nada. Hoje eu faço faculdade pública, é a segunda, né? Como sabe, eu sou bibliotecário, já me formei, agora estou fazendo ciências sociais. E vou começar também agora no mestrado. Enfim, tudo na escola pública. Então, assim, minha experiência de estudo sempre foi em colégios e universidades públicas. Então a gente sabe qual é a dificuldade de escola pública, a gente sabe que não há incentivo para leitura desde as primeiras séries, e a gente sabe o quanto isso é perigoso e prejudicial para a vida do aluno quando chega na universidade. Então, meu primeiro livro eu li com 15 anos de idade e foi nada mais. Eu comecei com um desafio, né? Eu comecei lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, que começa assim: a ti verbe que primeiro roeu as fibras da minha fria carne, dedico estas memórias póstumas. Um livro muito difícil de ler, eu confesso que eu não entendi nada na primeira vez, eu tive que reler esse livro, até porque a linguagem machadiano é uma linguagem peculiar do século XIX, e eu imagino, uma pessoa que não tinha prática de leitura, que não tinha conhecimento de leitura, pega Machado para ler, é quase uma barreira, intransponível, mas eu consegui transpor essa barreira e hoje eu sou um leitor voraz. E eu agradeço muito pela minha persistência. Eu nunca tive formação de leitor, mas eu sempre fui muito esforçado. E isso ninguém tira de mim, sempre fui muito esforçado. Então assim, eu comecei a ler em 99. Em 2007 eu comecei o curso de biblioteconomia, então de 99 até 2006, que eu fiz o pré-vestibular intenso, eu tive uma prática de leitura muito boa, comecei a ler um, dois, três livros. Eu lembro que nesses anos eu lia 2 livros por ano, 3 livros por ano. Hoje eu chego a ler 25, 26 livros por ano, 30 livros por ano. Já teve um ano que eu li 30 livros por ano. Mas eu não faço meta de leitura, não. A única meta que eu faço é ler um livro, pelo menos um livro a mais do que eu li no ano anterior. Então, assim, ano passado eu li 20 livros. Então, esse ano eu preciso ler 21. É uma meta pessoal. Mas não tipo, preciso ler 30 livros em um ano, preciso ler 3 livros em um mês. Não, isso não funciona comigo. Até porque a minha leitura é contemplativa, minha leitura não é dinâmica, minha leitura é contemplativa. Tem hora que eu tô lendo um livro, assim, tal. Aí tem uma parte que realmente me tocou, é profunda. Independente de qual gênero literário seja, eu pego o livro, fecho o livro e vou contemplar sobre aquilo. Então, assim, isso pode levar dias, pode levar horas, pode levar dias também, até eu retornar naquele livro. Enquanto aquela ideia não estiver madura em mim, eu não retorno para o livro. Então, a minha dinâmica de leitura é cheia de malemolência, por assim dizer, bem paulatinamente, assim, eu vou lendo sem pressa. Hoje a minha dinâmica de leitura está realmente acelerada. Eu consigo ler 2, 3 livros por mês. Por exemplo, a semana passada eu terminei um livro na quinta, eu comecei um livro na sexta, terminei esse livro que eu comecei na sexta hoje. Hoje é 16 de agosto. Eu estou gravando no dia 16 de agosto, tá? Então, assim, eu li um livro em 5 dias, 6 dias. Um livro bom, meio denso, tal, que eu vou indicar qualquer dia desse para vocês. Então, assim, a gente precisa entender que a leitura é algo que se transmite. Então, se você tiver a oportunidade de ler para uma criança, se você tiver a oportunidade de dar um livro para uma criança, nem que seja criança de berço, dá livro de banho, que é de plástico e tal, para ele ter contato. É importantíssimo que as pessoas tenham contato com os livros, tenham contato com a leitura, porque quando chegar na faculdade não se terão tantos problemas de assimilação, de interpretação, até mesmo de leitura, quanto muitas pessoas tiveram. Eu, por exemplo, tive muito problema. Eu não tenho vergonha de dizer que eu aprendi a ler
na faculdade. Eu aprendi a entender o significado do ponto, dos dois pontos, da reticências, do ponto e vírgula, da exclamação, da interrogação. Não tem medo, não tem vergonha de dizer, eu aprendi isso na faculdade. E a duras penas, porque a carga de leitura era muito maior do que aquilo que eu tive no segundo grau. E vamos lá, tem que estudar, tem que ler. E era artigos, mais artigos, livros, enfim. Foi na marra, mas eu aprendi a ler. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ler para uma criança, se você tiver a oportunidade de ler para um idoso, para uma pessoa que não consegue ler, leia. Porque a leitura transforma e a leitura liberta. Tem uma passagem de um livro que eu vou indicar, que eu acho interessantíssima e eu quero ler. É curtinha, eu tenho duas. Uma é assim, a leitura é uma arte que se transmite mais do que se ensina. Então, se você tiver oportunidade, não deixe passar. Leia para uma pessoa, certamente você está agregando valores a essa pessoa. Até porque, desde pequenininho, e eu já vou na outra passagem aqui do livro, que diz assim, desde a idade mais tenra, todo menino, toda menina é considerado como um sujeito ativo na construção dos seus conhecimentos e da sua cultura. Então, assim, não pense porque a pessoa é pequena, criancinha e tal, que não vai assimilar. Não, leia assim, transmita uma boa leitura, transmita cultura para essa pessoa. E na questão de cultura, eu vou falar sobre cultura aqui, daqui para frente. Cultura é um conceito antropológico, né? Cultura é aquilo que nos identifica enquanto pessoa, enquanto povo, enquanto nação. Então, assim, se a sua cultura for ler, passe isso para a pessoa, transmita isso para a pessoa, que é muito interessante a gente ter pessoas leitoras, né, que conseguem ter uma visão diferente do mundo. E é muito curioso porque a leitura me levou para lugares que eu nunca fui na vida. Eu hoje trabalho na Urca, né, num bairro no Rio de Janeiro. E ali tinha uma praia chamada Praia da Saudade, que foi imortalizada no livro Cortiço, do Luiz Azevedo. Então, assim, quando eu chego no meu trabalho, eu olho para um lugar que não tem mais a praia, ali foi aterrado, e eu lembro que ali foi contada uma história que eu adoro. O livro Cortiço é um livro maravilhoso, que eu já li várias vezes. E toda vez que eu leio o Cortiço era uma outra história que se revelava a mim. E quando eu li aquilo, eu viajei para aquele lugar. E hoje, quando eu passo lá, eu fico viajando para o livro. Épocas, eu me transporto para épocas que eu não vivi, para lugares que eu não vivi. Sim, a leitura é maravilhosa. Eu sou muito suspeito em falar sobre a leitura. E convoco a você que não leu nenhum livro ainda esse ano, que procure ler o livro que for melhor para você. Eu sempre falo para uma amiga o seguinte, evite ler apenas livros técnicos, porque senão a gente fica muito técnico, muito chato, com um linguajar muito técnico e com uma visão muito, muito fechada. Eu sempre leio um livro técnico da minha área, ou de biblioteconomia, ou de ciências sociais, e no intervalo eu leio um livro de literatura. Eu leio um conto, eu leio um romance, sempre, sempre. Porque senão fica uma linguagem muito técnica, a gente fica muito técnico e a vida fica muito quadrada. E não dá. Então, assim, experimente ler contos, experimente ler crônicas. Se você não consegue ler um livro inteiro ainda, leia crônicas. A gente tem cronistas maravilhosos, contistas maravilhosos. Eu poderia ficar falando, mas enfim, vai o que você preferir. Tem os clássicos, mas tem a galera nova também. Tem a galera que faz poesia marginal, que é uma poesia muito legal, não sei o quê. Enfim, existem várias formas de ler e existem vários gêneros literários para a gente ler. Escolha o seu, debruce-se sobre um livro. Pode ser no formato tradicional, que é de papel, que eu adoro, sou suspeitíssimo em dizer. Pode ser no formato digital, enfim, livro é livro. Debruce sobre um e permita-se viajar. Permita que o livro te leve para lugares que você nunca teve e tempos que você nunca viveu. Deixe a leitura transformar você. Isso é uma convocação de uma pessoa que foi transformada pela leitura e que eu indico sempre livros aqui, porque eu adoro leitura, eu adoro ler. E para mim, foi um divisor de águas. Quando a leitura entrou na minha vida, foi um divisor de águas. E eu sou muito grato à leitura. Como sabem, né, eu leio uma poesia e indico um livro no final de todo o vídeo. Hoje eu não vou ler uma poesia, eu vou ler um trechinho do livro que já mencionei aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e vou indicar um livro na sequência. Então eu vou ler apenas o trechinho inicial do livro, do capítulo 1.
óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Como indicação, eu não posso deixar de indicar esse livro que eu vou indicar a mim também. Por que eu vou indicar a mim? Esse livro ele estava na bibliografia para o processo seletivo para o mestrado que eu passei, né? Agora há pouco começaram as aulas essa semana. E eu não terminei de ler esse livro. E é um livro formidável. Então, assim, estou indicando a você e vou indicar a mim. É da Michelle Petit, chama-se A Arte de Ler e Como Resistir à Adversidade, da editora 34. É um livro que vale a pena o investimento. Vou botar aqui para você ver melhor. Livro maravilhoso, livro formidável. E eu tô assim no início. Tá aqui marcadinho ainda, ó. Tô bem no início do livro, tá vendo? Tô aqui, essa parte. Eu vou, claro, obviamente, voltar a reler esse livro. E, cara, se puder, compre, ou então pega na biblioteca, enfim, faça um investimento, porque esse livro é maravilhoso. A Arte de Ler e Como Sobreviver à Adversidade, da Michelle Petit. Acho que fala assim, né? É francês. Não sei francês, mas enfim. Indicação maravilhosa de hoje para você e para mim também, que eu preciso terminar de ler esse livro. Então é isso. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, curta, divulgue, comente, compartilhe, fique à vontade, a casa é nossa. Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!